Bom dia a todos, meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo e estamos aqui para mais um Gotas Fraternas do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Neio Lúcio, e hoje vamos falar sobre o capítulo 28, que chama Resposta Celeste. Eu vou ler rapidamente o capítulo e depois eu faço a abordagem, né? Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciados entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava e, acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a estalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retornar ao caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho no trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando-se o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteira. Sem recursos, agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Disponha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na rogativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiu. Intrigado, esperou alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido.
O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não souber entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Neio Lúcio. Então, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, a gente vê tão claramente nessa passagem, né, nessa mensagem, nesse capítulo, como que a providência divina nos ajuda, apesar de muitas das vezes nós não entendermos as respostas do céu, né? Tem uma série de exemplos que a gente poderia citar aqui, né? Então você vê, ele era um antigo instrutor do mandamento, que tinha lá os fundamentos com ele, né? Que estava em missão, né? E passou por todas essas adversidades, todas essas dificuldades da noite, da tempestade, e como diz os nossos amigos também que seguem o Evangelho, cada livramento que ele teve, né? Cada situação dessa difícil que ele passou, de pronto ele talvez não tenha entendido, como nos fala a lição, a resposta do céu. Mas depois que aclarou o tempo no dia seguinte, né, e que ele retornou no caminho, ele viu que cada uma dessas dificuldades que ele teve que enfrentar e seguir na chuva, no vento, né, molhado, encharcado, cada uma dessas respostas do céu o livrou da morte, né? Tiveram várias situações que poderiam levá-lo a sucumbir e vir a óbito, né? Assim acontece conosco também. Muitas das vezes a gente pede ansiosamente ao céu e a resposta vem de uma maneira que a gente não fica contente. Tem até muitas das vezes nas redes sociais, né? Tem algumas frases interessantes que falam assim: se a vontade do Pai coincidir com a minha, será maravilhoso. Se não coincidir, que seja feita a vontade do Pai. Então nós que trilhamos no caminho do Evangelho, né, que estamos desenvolvendo a nossa fé, né, nós temos que cada vez mais confiar no Pai, lembrar, como na oração nos fala, toda vez ele rogava aos céus, né, que Jesus nos disse que pediu obtereis, bata que a porta vai se abrir, né, e busque acharás. Então, mas nós temos que saber entender a mensagem que vem do céu, né? Aquilo que vem para nós. A gente tem vários exemplos, cada um de nós deve ter no seu currículo aí de vida, vários exemplos onde nós fomos livres de situações extremamente complicadas que poderiam agravar muito a nossa vida atual e futura. Então essa é a mensagem, fiquem todos com Deus e até a próxima.